Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o professor Oswaldo e vamos então para mais uma videoaula de análise de projetos de sistemas. Na videoaula de hoje a gente vai tratar especificamente sobre o que a gente chama de especificação de casos de uso. Na videoaula passada, vocês devem ter percebido que a gente falou sobre o diagrama de caso de uso e agora a gente vai falar sobre a especificação de caso de uso, certo? Então, como eu tinha explicado anteriormente, tanto o diagrama quanto a especificação, eles formam o que a gente chama de modelo de caso de uso. O diagrama é a parte gráfica, e a especificação é a parte textual. E eles se complementam. Como assim? Vocês devem observar que quando você está desenvolvendo um diagrama de caso de uso, ele se limita ao desenho, ele se limita àquela anotação gráfica, Então, ele só vai ter representados lá atores, casos de uso e os relacionamentos além da fronteira. E maiores explicações você não coloca no diagrama, não tem como colocar. Tem essa limitação, em relação ao diagrama. E é por isso que a gente tem a necessidade de ter uma especificação de caso de uso, que nada mais é do que um detalhamento dos casos de uso presentes no diagrama, tá certo? Dito isso, bora pro vídeo. Bem, pessoal, eu tenho batido bastante nessa tecla da importância da documentação em si dentro do processo. Não estou dizendo que tem que ter toda aquela rigidez dos modelos tradicionais, não. Mas eu prezo por uma documentação que permita dar a devida manutenção àquele sistema. Então, uma documentação de caso de uso, uma documentação de como funciona o passo a passo das funcionalidades do sistema, ela é de suma importância. Por isso, é importante você documentar os seus casos de uso. E quando a gente fala em caso de uso, você deve pensar que cada uma das elipses presentes naquele diagrama mostrado na videoaula anterior vão precisar ser especificados dentro do grau de detalhamento necessário para que seja possível entender o passo a passo dessas funcionalidades, tá certo? Então, basicamente, o que a gente vai explorar na videoaula de hoje é isso, essa questão da documentação desses casos de uso, Como você vai documentar para o seu sistema, para manter o seu sistema dentro do processo de desenvolvimento, tá bom? Bem, pessoal, dito isso, o objetivo principal da documentação é fornecer uma explicação sobre o comportamento pretendido para determinado caso de uso, ou seja, o que vai acontecer quando ele for acessado pelo seu ator, pelo usuário que está acessando aquela funcionalidade dentro do sistema. Então, como eu já tinha falado anteriormente, a gente vai entender aqui que você tem que detalhar esse passo a passo, do que o ator faz, do que o sistema dá como resposta e assim até terminar a interação daquela funcionalidade, tá bom? Uma vez que a gente está seguindo a OML, que é a linguagem de modelagem unificada, principalmente no que diz respeito à parte gráfica, porque a OML ela não padroniza essa parte textual, tá certo? É como eu vou falar agora. Na OML não existe um formato específico de documentação para você detalhar os casos de uso, O que ela fornece é a anotação para você desenhar o diagrama. O ideal é utilizar uma linguagem simples que até mesmo usuários leigos possam entender. Então, é algo que você tem que respeitar, essa de manter simples, porque quem, além de você, tiver que ter acesso a essa documentação, tem que entender o que está acontecendo ali, naquela interação. Isso é importante. Eu já tenho falado de manter simples, de manter não poluído o seu diagrama, por isso, porque não apenas você vai estar tendo acesso àquele documento. Tá? Isso é de suma importância, não esqueçam. Ok? Continuando. Algumas observações sobre a especificação, a documentação de um caso de uso, quando você estiver documentando o seu caso de uso, é que ele deve descrever uma tarefa que serve a um único objetivo de negócio, como eu tinha falado anteriormente, cada caso de uso, ele vai ter um retorno de valor para o seu usuário, não ser orientado à linguagem de programação, Então, assim, quando a gente está tanto desenhando o diagrama quanto especificando, a gente está livre de linguagem de programação, A gente não vai falar em linguagem Java, não vai falar em linguagem de C#, não vai falar nenhuma linguagem de programação. A OML, ela preza por ser livre de linguagem de programação porque ela deixa bem detalhada a questão da modelagem em si. Então, não tem por que você ficar detalhando especificidades do momento da implementação ainda, coisa que está por vir. Então, quando você estiver detalhando, livre-se disso, não precisa se preocupar com a linguagem de programação que vai estar sendo utilizada, até porque a lógica se você fizer uma especificação bem detalhada, bem entendível, qualquer linguagem de programação, isso aqui falando especificamente de orientação a objeto, você vai poder implementar o que você está documentando, ok? Quando eu digo você,
a sua equipe, né, você mesmo, se for desenvolvedor. Deve ter o nível de detalhe apropriado, como eu falei anteriormente, né, que seja possível entender o que está acontecendo ali. Ser curto o suficiente para ser implementado por um desenvolvedor de software em uma versão do produto. Ser descrito do ponto de vista externo. Ponto de vista externo, né? Eu dediquei um momento na videoaula anterior para explicar essa questão do ponto de vista externo, né? De serem funcionalidades externamente observáveis. Uma vez que, né, a gente tem que ver como se estivesse na visão do usuário. O usuário acessando determinada funcionalidade. Quando ele acessa aquela funcionalidade, o que acontece? A partir do momento que eu clico naquela funcionalidade, o que vai acontecer? E deve ser consistente, né? Não haver contradições no momento que você está descrevendo o seu caso de uso. Isso daí é lógico, isso daí é simples, né? Então, uma boa documentação ela preza por esses pontos, tá certo? Leve em consideração a forma de narrativa, o tipo de detalhamento e o grau de abstração. E a gente vai falar sobre esses 3 aspectos a partir de agora, né? Agora, um detalhe que tem que ficar claro é que você vai ver que dentro da forma de narrativa, do tipo de detalhamento e do grau de abstração, existem como se fossem níveis na evolução daquela especificação, na evolução daquele detalhamento. Você vai ver que tem um primeiro momento que é uma coisa mais simples e vai sendo melhor detalhada à medida que o processo vai se desenvolvendo e à medida que você vai entendendo, né, o sistema que está sendo desenvolvido, tá bom? De forma que, no momento que for entregue, né, tá aqui o diagrama de caso de uso e a especificação da fase de projeto para implementação, tenha um nível de detalhamento adequado para que possa ser implementado, né, possa começar a codificação daquelas funcionalidades. É isso que você tem que ter em mente, né? Não quer dizer que você tenha que passar por cada um dos níveis, o nível mais rascunho possível para um nível mais detalhado. Não, você vai desenvolvendo à medida que vai tendo o detalhamento adequado, de forma que quando for passar para a fase de implementação, né, que é a fase após o projeto, a modelagem em si, tenha o nível de detalhamento adequado para se implementar aqueles casos de uso, aquelas funcionalidades, tá? Esqueça disso não. Então, vamos lá, né? Falar primeiro quanto à forma de narrativa. O que é que isso significa? Então, pessoal, quanto à forma de narrativa, quando você está descrevendo um caso de uso, quando você está documentando, né, fazendo a especificação do seu diagrama, lembrando, mais uma vez, eu gosto de frisar isso porque já vi várias situações onde quando a gente fala em especificação de casos de uso, a pessoa pensa que é a especificação todo do diagrama de uma vez só, em uma única explicação, e não é, né? Para cada elipse, para cada funcionalidade do seu diagrama, você vai ter a especificação relativa a ela, né? Não esqueça disso. Então, se seu diagrama de caso de uso, né, seu sistema representado pelo diagrama de caso de uso tem 10 funcionalidades, você vai ter a especificação para as 10 funcionalidades. E aí, dentro de cada funcionalidade, a gente vai ver, né, que existe tanto o fluxo principal quanto fluxos alternativos, tá bom? Então, né, só adiantando aí para vocês, para que não fique dúvida em relação a isso. Quando você vai fazer a especificação de caso de uso, é caso de uso por caso de uso, né? Respeitando a questão do detalhamento, porque você está especificando para passar para alguém posteriormente que tem que entender aquilo para poder codificar o sistema, tá bom? Não esqueça disso daí não, isso daí é importante. Bem, pessoal, quanto à forma de narrativa, né, vale salientar que quando a gente está trabalhando com casos de uso, a gente está numa visão externamente observável, então a gente vai narrar o que acontece naquela funcionalidade, a gente vai narrar o passo a passo da realização daquela funcionalidade a partir do momento que o usuário, que o ator, acessa ela, né? Então, quanto à forma de narrativa, o que é que a gente tem para falar aqui em relação a isso? Cada caso de uso é definido através da descrição narrativa das interações que ocorrem entre os elementos externos e o sistema, ou seja, entre os atores e as funcionalidades do sistema, né? As funcionalidades que aquele ator acessa. Um caso de uso pode ser descrito como um texto de várias formas, porém podemos considerar que 3 dessas formas são as principais. E quando eu falo dessas 3 formas são as principais, é aquela questão do detalhamento, né, da narrativa em si. E vocês vão ver, né, a diferença, por exemplo, aqui da descrição contínua, para quando a gente chega na descrição particionada. Tá certo? Vocês vão ver que é um nível de detalhamento maior, é um nível de explicação maior, é um nível de organização maior, por assim dizer. Tá bom? Então é aquilo, né? Quando chegar no momento apropriado, pronto, tá aqui, tá terminada a especificação desse caso de uso, tem que estar no nível adequado para que possa ser passado posteriormente
para a próxima fase do processo, tá bom? Então vamos lá, vamos começar a ver alguns exemplos dessas abordagens, especificamente dessas três que eu falei aqui. Então, quanto à descrição contínua, o caso de uso é descrito como um texto tradicional da língua corrente. E aí esse parágrafo aqui de exemplo, que eu não vou ler todo, porque é muito texto, né, para não ficar muito cansativo, é um exemplo dessa descrição contínua, né? Então aqui, né, no mesmo parágrafo, você narra o que o cliente faz. Ó, o cliente chega ao caixa eletrônico, o que o sistema responde, o sistema requisita a senha. Novamente o cliente fornece a senha, o sistema vai validar aquela senha, então a gente já consegue observar pela descrição que é um sistema de caixa eletrônico, né, é um sistema que envolve, né, transações bancárias, né. Então, assim, esse parágrafo de forma contínua, ele descreve tanto as interações, né, tanto a participação do ator quanto do sistema em um único parágrafo, né, por isso que é a descrição contínua, né. Vocês vão perceber a diferença em relação à próxima abordagem quanto à forma narrativa, que é a descrição numerada. Tem uma observaçãozinha aqui, ó. A descrição contínua é bastante adequada para a fase inicial dos projetos, pois pode ser retirada diretamente das entrevistas e facilmente validada pelo usuário. Então, no momento da entrevista, né, ou você está gravando ou você está anotando, vai chegar mais perto dessa descrição contínua. Porque é aquele momento que você não está, né, com todo aquele esmero de fazer especificação, porque você está aproveitando o tempo para absorver toda a informação da entrevista possível, tá? E aí depois sim você vai detalhar aquilo, né? Então essa abordagem é que mais se aproxima daquele momento inicial de quando você está fazendo a coleta, o levantamento dos requisitos. A descrição numerada, né? Como o próprio nome diz aqui, é uma sugestão, certo? Feita na forma de passos simples numerados sequencialmente. Então ele numera com, né, faz a numeração de cada passo e entenda cada passo, cada etapa daquela interação da funcionalidade, né? No primeiro passo, o que o cliente faz ao acessar a funcionalidade. Segundo passo, o sistema dá retorno. Terceiro, o que o cliente faz, e assim sucessivamente até encerrar a interação daquela funcionalidade. Claro que esse aqui, pessoal, é um exemplo, certo? Um exemplo hipotético. Não quer dizer que toda descrição que você vai fazer começa com o cliente faz isso, em seguida o sistema faz aquilo, terceiro o cliente faz aquilo. Não, certo? Vai depender do que faz a funcionalidade em si. Tem funcionalidade que não começa com a interação do usuário, né? Lembram-se que tem funcionalidades que são como se fossem notificações do sistema, que é o sistema entrando em contato com o usuário, né, com o ator. Então, isso daqui é um exemplo. Nesse exemplo, a gente tem um ator que está iniciando a transação com esse caso de uso, então é ele que está, né, começando o passo a passo, por isso que ele está na numeração, começando no primeiro, tá bom? Então, aqui, ó, passo 1, o cliente insere o cartão, e se vocês observarem, basicamente, a gente pegou o que estava na descrição contínua e quebrou em passo a passo, certo? O sistema solicita a senha do usuário, em seguida o cliente digita a senha, em seguida o sistema faz, e assim sucessivamente até terminar a interação. E você já percebe que tem um nível de detalhamento maior e organização, né? Diferente de um único parágrafo, onde você pode até se perder na leitura, e isso é importante, né? Que a pessoa que vai entender o passo a passo não se perda. Já pensou no momento da implementação, né? O desenvolvedor pula uma parte daquele parágrafo, a funcionalidade provavelmente vai deixar de fazer alguma coisinha. E esse, pessoal, é exemplo da descrição numerada, né, quanto à forma de narrativa. Vamos agora para a terceira dessas formas, que é a descrição particionada. Aí aqui, pessoal, a sugestão é que você particione, colocando, por exemplo, numa tabela, o que faz o ator e o que faz o sistema. Inclusive, você pode fazer uma mescla com a numerada, né, para ficar mais de fácil entendimento, que o ator começa, né, no primeiro passo, o sistema vai para o segundo, terceiro, quarto, até terminar a interação. Então, vamos lá. O caso de uso é descrito em uma tabela onde cada coluna representa um ator ou o sistema, e cada linha representa uma ação, tá certo? E aqui tem um exemplo, né? Mais uma vez, exemplo, ok? Né? Nesse exemplo aqui, a gente está tratando do ator, esse ator é o cliente, né? E aqui o sistema que o cliente está acessando, a funcionalidade que o sistema está acessando, tá bom? Frisando mais uma vez, né? O nível de detalhamento tem que ser aquele mais adequado para o processo de desenvolvimento que você vai estar seguindo.
Não estou dizendo que você tem que trabalhar com descrição particionada, né? Já trabalhei com versões da descrição numerada e deu certo, funcionou muito bem, porque dá para entender muito bem aqui. Agora, se for necessário, você pode também fazer uma mescla utilizando a versão particionada também, tá certo? É interessante que vocês entendam isso daí e que entendam que a importância não é porque, tipo, a gente tem que colocar em tabela. Não, a importância é que você deixe organizado e detalhado, né, no nível adequado para dar prosseguimento no seu processo. O importante é isso, tá certo, pessoal? Beleza, essa foi a terceira e última quanto à forma de narrativa, né, das formas de narrativa. Né? Já dei aqui todas as observações possíveis em relação a, tipo, o nível de detalhamento, né? É como se fosse uma evolução. Você começa naquele primeiro momento da entrevista com aquele texto de um único parágrafo e depois vai detalhando, tá certo? Isso quanto à forma narrativa. Agora partindo para quanto ao tipo de detalhamento, né? E aí o que quer dizer esse tipo de detalhamento, tá? Vamos ler aqui que aí vocês vão entendendo. Os casos de uso eles podem ser descritos em diversos níveis de detalhe, do mais geral, mais genérico, até o mais detalhado possível, até o passo a passo real das coisas. E aí, pessoal, aqui é que o negócio começa a ficar interessante. Não que na forma narrativa não fosse, mas quando eu digo interessante, é porque, assim, no primeiro momento, quando você não tem uma visão geral de todos os fluxos da sua funcionalidade, você vai ter uma visão mais breve e menos detalhada do seu caso de uso, né? Então, por exemplo, quando você vai pensar lá no começo, quando você não tem um nível de detalhamento adequado do que vai acontecer no passo a passo, né, você só tem a visão do que a gente chama de caminho feliz, do fluxo principal, né, quando tudo dá certo na funcionalidade. E aí é o que a gente chama de breve, né, pouco detalhado, é o mais genérico possível. E a gente sabe que não é assim. A gente sabe que num sistema, né, um sistema de software, a gente está falando de software, existem os ifs e elses do caminho a ser seguido. Então tem um caminho que de repente, em determinado momento você tem que fazer uma escolha e essa escolha deve ser retratada nesse detalhamento, tá bom? Isso daí vai ficar mais claro quando estiver falando aqui dos exemplos, né, acredito eu, beleza? Então assim, no primeiro momento, quando você só descreve o caminho mais genérico possível, né, sem opções, sem alternativas, você tem o breve. A partir do momento que você começa a tratar essas alternativas, você já vai tratando do casual. E a gente vai ver que o expandido, né, contempla todos os fluxos, todos os cenários possíveis, né? Fluxos esses que a gente chama de cenários, né, dentro da especificação, tá bom? Então a gente vai ver cada um, né, um exemplo de cada um, para vocês entenderem do que é que eu estou falando. Isso quanto ao tipo de detalhamento, tá bom? Prosseguindo. Beleza. Quanto ao tipo de detalhamento, o tipo de detalhamento breve, ele representa apenas uma frase ou parágrafo descrevendo o processo principal e típico. Né? Então, o processo principal e típico é quando tudo dá certo, né? E tipo, você não pensa nas alternativas em nada mais. Né? Esse não é o ideal, de antemão, não é o ideal para uma descrição detalhada, é isso que eu estou dizendo. Né? Claro que naquele primeiro momento, quando você não tem um entendimento completo da funcionalidade, ele vai servir para que no momento posterior você detalhe ele adicionando, né, os fluxos alternativos. Tá certo? Então, por exemplo, nesse tipo de detalhamento breve, o caso de usar alugar DVDs em um sistema de locadora, né? Nessa interação, o cliente solicita a locação de alguns DVDs ao funcionário da locadora. Após o funcionário identificar o cliente e os DVDs, o cliente pode levar os DVDs para casa, ciente do prazo de devolução e do valor a ser pago. Pronto, né? Foi uma descrição breve. Se você observar, tudo deu certo. O cliente escolheu os DVDs, falou com o funcionário registrou lá e ele foi para casa com os DVD. Né? Não deu problema, por exemplo, no cadastro do cliente, não deu problema no DVD que já está alugado para outra pessoa. É isso que vocês têm que observar. Então, no breve, é aquela descrição, né, sem detalhes, basicamente, onde apenas o caminho principal é retratado. Ok? O casual, aqui sim já começa a se preocupar, né, com as alternativas, com os caminhos opcionais. Então, são descritos diferentes cenários. Quando a gente fala em cenários, são os fluxos possíveis dentro da interação dessa funcionalidade, né? Tanto o caminho que dá tudo certo, como os caminhos que, né, tá vindo no caminho certo, mas tem uma bifurcação, depois volta para o caminho certo, ok? Os caminhos alternativos, como a gente chama, os fluxos alternativos. Mas cada descrição é composta por apenas um parágrafo, né? Então, vamos lá. Mesmo exemplo do caso de usar alugar DVD, só que agora um pouco mais detalhado, e eu até destaco aqui, né, está destacado aqui, a parte de detalhamento que entra
né, nessa tipo de detalhamento casual. Então, vamos lá. O cliente solicita a alocação de alguns DVDs ao funcionário da locadora. Após o funcionário identificar o cliente e os DVDs, se não houver problemas no cadastro do cliente e se os DVDs não estiverem reservados para outro, então ele já contempla 2 cenários possíveis dentro dessa iteração, mas não está tratando elas, também não entra no mérito da questão de explicar cada uma delas. O cliente pode levá-los para casa, ciente do prazo de devolução e do valor a ser pago, certo? Então, assim, é como eu tinha falado, é como se fosse uma evolução do entendimento que você tem da interação daquela funcionalidade, tá? Claro que, quando for no momento, né, que você estiver terminando a especificação do seu diagrama de caso de uso, tem que estar bem detalhado no formato que a gente vai ver a seguir, que é o expandido. O expandido, sim, é o nível de detalhamento que a gente espera de um diagrama, de uma especificação de um caso de uso que está lá no seu diagrama. Aí você vai entender por quê. Porque você consegue perceber todas as possibilidades, o passo a passo de todas as possibilidades da sua funcionalidade. Ok? Está aqui o expandido, pessoal, né? O nome dele tem tudo a ver realmente com a representação. Expandido, ele realmente expande e detalha todas as possibilidades da sua funcionalidade, do seu caso de uso, né? Então, no caso de uso principal, o fluxo principal, né, seguindo aquele exemplo do caso de uso alugar DVDs, fluxo principal. O funcionário verifica o cadastro do cliente e inicia a alocação. O funcionário registra cada um dos DVDs. O funcionário finaliza a alocação, entrega os DVDs ao cliente e lhe informa da data de devolução. E, por fim, o cliente vai embora com os DVDs. Aqui no fluxo principal, né, que a gente chama de caminho feliz, tudo é o que tudo dá certo, né? Não acontece problema nenhum, até porque é uma possibilidade, né? Então, você tem que pensar nisso. Quando você está documentando uma especificação, você tem que pensar em todas as possibilidades, né, que realmente vai acontecer no seu sistema. Claro que para isso aí o cliente, no momento que você está lhe passando as informações, ele pode fazer essas observações para você, tá certo? Então tem a possibilidade de um caminho feliz do fluxo principal, onde tudo dá certo, e tem a possibilidade de alguma coisa não estar conforme, né, para prosseguir completamente no fluxo principal até o final. Pode ser que aconteça bifurcações desse cenário principal, e aí é o que a gente chama de fluxos alternativos. E o tipo de detalhamento expandido, ele já contempla, né, o passo a passo desses fluxos alternativos. Então, por exemplo, no fluxos alternativos que a gente chama aqui de 1, né, esse 1 aqui, pessoal, ele faz referência ao passo do fluxo principal onde acontece a bifurcação, né? Então, o fluxo alternativo do ponto 1, ele se origina a partir do primeiro passo aqui, do fluxo principal, né? Então, quando a gente lê aqui, você vai entender. Então, o cliente não possui cadastro, né? Esse momento de quando é verificado o cadastro do cliente é nesse passo 1, que é o funcionário verifica o cadastro do cliente, né? Então, a partir desse ponto, tem essa primeira bifurcação, né? Aí, o que acontece quando o cliente não possui cadastro? Aí vai haver o cadastro do cliente, onde vai ser informado os dados, o funcionário vai realizar o cadastro, e aí sim pode voltar para o fluxo principal a partir do passo 1, uma vez que o cliente agora possui cadastro, o funcionário vai poder prosseguir para o próximo passo, tá certo? Uma outra possibilidade, na verificação do cadastro do cliente, é verificado que ele possui pendências no cadastro, ou seja, alguma locação anterior ele não pagou, está em débito com aquela locação, e aí vai ser tratado, né, no passo a passo o que acontece quando é verificado isso. Por exemplo, o cliente paga seu débito, o funcionário registra, né, a quitação desse débito e aí retorna para o fluxo principal no passo 1 para aí poder prosseguir com a locação dos DVDs. Isso é uma possibilidade de caminho alternativo. Tem uma outra que se origina do passo 2, né? Então, a partir do momento que o funcionário registra cada um dos DVDs selecionados, podem ter algumas bifurcações dentro do caminho principal, como por exemplo, o DVD já está alocado. Aquele DVD que eu queria, todas as cópias daquele DVD que eu queria levar para assistir em casa já foram alugados, né? Então não tem como levar porque não está disponível. O que acontece? O funcionário informa que o DVD não está disponível e aí prossegue a alocação do passo 2 sem incluir o DVD disponível. Claro que isso daqui, pessoal, é exemplo, tá certo? A gente está falando aqui de exemplo, lembrem disso. E uma outra possibilidade, um outro fluxo alternativo, o DVD selecionado, a cópia daquele DVD selecionado está danificada. O que vai acontecer? O funcionário registra que o DVD está danificado,
O funcionário verifica se existe outra cópia do DVD. Se existir, o funcionário substitui o DVD e segue para o passo 2. Se não existir, segue o passo 2 sem incluir a cópia do filme, porque está danificado. E aí volta para o passo 2. Né? Quando a gente volta para o passo 2, aqui dentro do fluxo principal. Tá certo? Se vocês observarem, é um sistema, né, que pela descrição, você lendo a descrição, né, e entendendo que o passo a passo, você vai ver que nesse sistema não tem interação do cliente com nenhuma funcionalidade. A gente consegue perceber que o único ator desse sistema, pelo menos de acordo com essa especificação, é apenas o funcionário da locadora. É apenas ele que está interagindo em todos os momentos. Aqui e acolá é que o cliente verbalmente fala alguma coisa para ele. Tá certo? Isso daí é importante. Então, pessoal, essa versão expandida contempla todas as possibilidades, né? Claro que nesse exemplo aqui as possibilidades eram até pequenas, de certa forma, né? Mas com nível de detalhamento adequado, que você consegue entender e perceber a partir de onde acontecem as bifurcações, tá bom? Então, desde já você consegue entender que existe o que a gente chama de fluxo principal, onde tudo dá certo, e os fluxos alternativos, né? Que é no meio do caminho certo, você faz uma bifurcação e pode ou não voltar para o fluxo principal. Quando eu digo pode ou não voltar, é porque esses fluxos alternativos eles se dividem em dois tipos, né? Fluxos alternativos e fluxos de exceção. E dependendo disso, pode voltar para o fluxo principal ou se encerrar dentro do caso de uso mesmo, tá certo? Mas daí é coisa para falar posteriormente. Vamos continuar aqui, né? Terminando o tipo de detalhamento para passar para o próximo ponto, né? Como a gente está descrevendo os casos de uso. Então, assim, essa é a forma bem adequada de você detalhar o seu diagrama de caso de uso. Né? Desculpa, de você detalhar os casos de uso do seu diagrama. Lembrando, todos os casos de uso precisam ser especificados, tá certo? É um trabalho, né? Mas tudo isso deve ser contemplado no planejamento do seu processo de desenvolvimento. Não esqueça disso. Todos os casos de uso, todas as funcionalidades que vão ser desenvolvidas precisam ter esse detalhamento. Né? E por acaso existe alguma mudança em algum requisito que impacta nessas funcionalidades, essa documentação vai precisar ser alterada se houver mudança nela. Tá bom? Isso, pessoal, foi contar o tipo de detalhamento. Vamos passar agora para contar o grau de abstração. Tá certo? O que é que significa, né? Qual o impacto. Vamos ver isso a partir de agora. E quanto ao grau de abstração, pessoal, é o último dos três aspectos, certo? Em relação a esses formatos de descrição que eu estou apresentando para vocês, né? Então, assim, basicamente, o grau de abstração de caso de uso diz respeito à existência ou não de menção à tecnologia utilizada durante a sua descrição. E quando a gente fala tecnologia, né, não precisa pensar em algo muito rebuscado, não. Vocês vão ver que é bem simples a diferença dos tipos de grau de abstração que a gente vai falar aqui. O primeiro deles, dos graus, é o essencial e o outro é o real. Né? O essencial é utilizado na fase de análise sem considerar muitos detalhes. Né? Então, naquele momento mais inicial, onde você não tem tanto detalhamento, onde você não tem noção de como vai ser a interface gráfica, os campos que vão compor o formulário, os botões que vão existir e etc. Então, não faz menção à tecnologia a ser utilizada. Já um caso de uso, né, com grau de abstração real, como o próprio nome está dizendo, está mais próximo da realidade, os casos de uso reais descrevem o fluxo de evento utilizando termos relacionados com o projeto do sistema. Quando a gente fala do projeto, pessoal, é a modelagem do sistema em si, certo? E aí a gente já começa a pensar, por exemplo, nas interfaces gráficas, nos campos de formulário, nos botões que vão existir. Beleza? Então, como por exemplo, tecnologias para representar a entrada e saída de informação do sistema, como as interfaces gráficas do usuário. Ah, professor, mas é uma descrição muito técnica, assim, tipo, vamos para uns exemplos que fica mais fácil de entender? Vamos para uns exemplos, né? Vai ficar mais tranquilo de vocês entenderem sim, tá certo? Eu só quero que vocês entendam que quando a gente fala de tecnologia utilizada, não é uma coisa muito estrambólica, não. Né? Realmente é fazer menção a um botão que existe na tela, a uma determinada aba do sistema e assim por diante, tá certo? Diferente do essencial. O essencial é bem direto, vai direto ao ponto, não trata essa questão de botões, de campos, nem nada. E vocês vão perceber a diferença aqui no exemplozinho, tá bom? Então, assim, do lado de cá a gente tem o essencial e de cá o real. Se vocês observarem, a gente está fazendo uma utilização aqui da descrição particionada para vocês perceberem essa diferenciação, tá bom? Então, assim, no primeiro momento, nesse essencial, o ator, né, que é o operador do sistema, né, ele identifica o item,
o sistema mostra o preço e espera pela quantidade de itens comprados. Em seguida, o operador informa a quantidade de itens, não diz onde é que informa, né? Então você já pode perceber que quando você lê, você já vai percebendo que está faltando alguma informação, né? Em seguida, a informação do preço total é informada, o operador confirma a compra, quinto, o sistema finaliza a compra. Vamos agora pegar, né, esses mesmos passos do essencial e trazer para o real, né, para vocês perceberem a diferença. Então aqui, primeiro ponto, o ator, para cada item, o operador informa o código do produto no campo código, né? Então aqui a gente já está fazendo menção a um campo que vai existir no formulário que o operador vai estar operando no sistema, o operador vai estar preenchendo no sistema, né? Da aba de compras. Então ele também já menciona uma aba que vai existir na interface gráfica desse sistema. Isso é a menção à tecnologia que a gente citou anteriormente, né? Posteriormente, o sistema busca as informações do item, de mesmo código, e apresenta o preço no campo valor. Então, a gente também sabe que vai ter um campo valor, onde vai ser apresentado o valor daquele item, e em qual aba que vai ser apresentado. E assim sucessivamente, pessoal. Se vocês observarem, aqui fala novamente de um outro campo, aqui fala do botão, né, o botão que vai ser selecionado, mais uma vez fala de campo, também fala de abas, tá certo? Então, é isso que a gente trata como, né, em relação ao grau de abstração, um caso de uso real. Ah, professor, mas tem que ter isso é obrigatório, tem que sempre saber, se a pessoa não souber todos os campos vão ter o formulário. Né? Tem as duas opções. Você pode fazer a descrição essencial e a partir do momento que já tiver essas informações, né, quando já for estabelecido o que vai existir na interface gráfica daquela funcionalidade, você pode atualizar a documentação, pessoal. A documentação do sistema é uma documentação viva, ela vai estar passando por modificações, de forma que, sempre que houver modificação, você mantém o histórico dessa modificação, o que é que foi alterado, por que foi alterado e quem foi que alterou, né? E a data de como foi alterado. Então, tipo, você pode começar tratando de forma essencial e à medida que vai tendo as informações, transformando para o real, tá? Lembrando sempre de chegar no nível de detalhamento adequado para poder desenvolver, né, implementar essas funcionalidades. Não esquecer disso, né? Então, assim, vocês conseguem reparar aqui no real, né, que são citados botões, telas, né, as abas do sistema e os campos no formulário, né? Então, isso é o que a gente chama de um caso de uso, né, com grau de abstração real, fazendo menções à tecnologia, né? Como eu tinha falado, não é uma coisa muito estrambólica, realmente é citar já um botão, um campo e etc. Tá certo? Esses foram os três aspectos, né? Quanto à forma de narrativa, o tipo de detalhamento e o grau de abstração. Vocês conseguiram perceber as diferenças em cada aspecto, acredito eu, e vocês conseguem perceber, além de eu ficar frisando o tempo todo, que você tem que ter o detalhamento adequado para o seu processo de desenvolvimento. Tá certo? Isso, né, para encerrar aqueles três aspectos. A gente agora vai passar para parte de definição de atores e de casos de uso, né? Como assim definição de atores? Encontrar os atores? Não, isso daí a gente falou na videoaula passada. Aqui é mais especificamente em relação a atores principais ou primários e atores secundários, porque existe essa diferenciação, tá certo? Quando a gente vê, por exemplo, um caso de uso que ele é realizado por vários atores, né, nem sempre cada um dos atores que está acessando aquele caso de uso, ele é um ator primário. E qual é a diferença do ator primário com secundário? É o que a gente vai ver aqui, tá bom? Então, vamos lá. Os atores a gente já sabe que são os agentes externos, que são os responsáveis por interagir com o sistema, né? Alguém que está de fora com a parte interna do sistema, né? Daí já está mais batido, beleza? Então, eles são os agentes responsáveis por interagir direto ou indiretamente com o sistema. Direto ou indiretamente, porque tem as várias formas. Ele pode ser um ator primário, pode ser um ator secundário, ele pode ser apenas notificado pelo sistema, e existem as várias formas, né, que a gente já falou isso daí anteriormente. Agora, ator primário e ator secundário é a primeira vez que a gente vai estar vendo, e isso é importante porque isso influencia na sua especificação, né, no detalhamento da especificação do seu caso de uso, tá certo? Então, vamos lá. O ator principal, também chamado de ator primário, é aquele que inicia uma sequência de interações de um caso de uso, né? Ele é a principal pessoa que vai estar interagindo com aquela funcionalidade, tá? Por que eu digo a principal? Porque a gente vai ver que pode
ator interagir com ela e apenas ter uma pequena participação nessa interação, né? Apenas dar um aceite em uma determinada solicitação, né? Então, o ator principal você toma como aquele ator que é o principal interessado naquela funcionalidade, né? Por exemplo, é o ator que vai ser o principal beneficiado pelo valor daquela funcionalidade, tá? E o ator secundário, aquele que supervisiona, opera, mantém ou auxilia na utilização do sistema. E aí tem um exemplo aqui que acredito que vai facilitar de vocês entenderem, né? Inclusive tem a ver com a vivência de vocês, a vivência acadêmica, nos sistemas acadêmicos da vida. Por exemplo, para que um aluno, no caso, sendo o ator principal, realize a matrícula no SIGA, né? O SIGA é o sistema acadêmico, e a funcionalidade aqui é o realizar a matrícula, certo? Então vocês devem saber que você entra no sistema, você faz sua matrícula, só que aí fica meio que pendente, né? Ela não é aprovada já de imediato. Alguém tem que aprovar essa matrícula, né? Tem que dar o deferimento ou o indeferimento da matrícula. E aí entra em ação um outro ator dessa funcionalidade, que é, no caso, o coordenador do curso, que é o ator secundário. Ele precisa autorizar, né? Ele precisa deferir ou indeferir aquela matrícula, né? Aquela solicitação da matrícula. Aí vocês conseguem entender. O aluno é o principal interessado, porque ele vai ser o mais impactado pelo retorno daquela funcionalidade, mas alguém também está envolvido na funcionalidade, acessando o mesmo caso de uso, né, para dar continuidade naquele processo, para que ele termine, né? Então, assim, num diagrama de caso de uso, você veria uma representação como essa. O ator aluno, você não precisa botar aluno como primário, principal aqui, e o ator coordenador, acessando a mesma funcionalidade de realizar a matrícula. Simplesmente pelo diagrama, você não consegue perceber quem é primário e quem é secundário, né? Isso daí realmente vai na descrição do caso de uso, vai na especificação. E por isso a importância de você saber, né, a participação de cada um dos atores na funcionalidade, né? Então, o aluno, né, quando você estiver descrevendo lá, inclusive, né, algumas sugestões de especificação sugere, que você coloque quem é primário e quem é secundário, quando existir, e especifique realmente, dentro daquele passo a passo, dentro dos aspectos que a gente falou anteriormente, né, o que é que faz o aluno, o que é que faz o coordenador, o que é que faz o sistema. Isso é importante, certo? Porque, como eu falei, né, mais de um ator pode acessar o mesmo caso de uso, mas nem todos têm a mesma interação dentro desse caso de uso, tem o mesmo nível de interação. Nesse caso aqui, o aluno faz a maior parte, o coordenador só chega lá a mensagem que ele tem que dar deferimento ou indeferimento daquela matrícula, né? Então, entendam isso daí. Ator primário ou principal é o maior impactado pela funcionalidade, ele vai ter uma maior participação, por assim dizer. E o ator secundário, ele, né, a participação dele é menor, porque ele vai apenas supervisionar, dar um ok, confirmar alguma coisa, e assim sucessivamente. Um detalhe, um ator que é secundário em determinada funcionalidade, ele pode ser primário em outra, né? Então, aqui, o coordenador, ele é ator secundário em realizar a matrícula, né? Mas ele pode ser um ator primário por exemplo, cadastrar a grade curricular, se houver essa funcionalidade. A matriz curricular, né? Ele vai cadastrar as disciplinas do curso naquele determinado semestre, ele vai ser o ator principal. Então, existem essas possibilidades sim no sistema. Então, o sistema tem vários atores, esses vários atores interagem com várias funcionalidades, né? Dentro desse mundo de interações, ele pode ser ou ator primário ou ator secundário. Ah, existe ator terciário? Não, só tem esses dois, tá bom? Vamos parar por aí, porque já é muito ator, e para você entender, né, a diferença, né? O ator primário tem maior participação, o ator secundário tem menor, mas que esses papéis podem se inverter em determinado momento, tá bom? Porque eu acho legal tratar esse assunto, porque muita gente pergunta, professor, mas na mesma funcionalidade, mais de um ator pode interagir? Pode. Mais de um ator pode ser primário? Pode, né? Mas normalmente o que acontece é que quando dois atores no mesmo nível, né, vão estar acessando a funcionalidade, você tem que perceber qual é a interação para poder, no passo a passo, relatar essa interação deles, tá certo? Isso daí é importante. Porque, como eu falei, os níveis de acesso deles podem ser diferentes, tá bom? Pronto, dito isso, né, falando bastante aí sobre níveis de atores, os casos de uso também têm essa diferenciação, né? Existem casos de uso primários e existem casos de uso secundários. E a lógica, pessoal, vocês,
É bem lógico o contexto de o que é um caso de uso primário e um secundário. Vocês vão conseguir entender. É um conceito bem básico mesmo. Né? Vamos lá. Então, vamos por partes. Vamos primeiro falar dos primários e depois a gente fala dos secundários, para que vocês entendam, né, da forma correta como é que isso acontece. Então, vamos lá. Os casos de uso primários, pessoal, eles representam os reais objetivos dos atores no sistema. Como assim, professor? Pense num sistema de controle bancário, um sistema bancário. Né? Quando você vai acessar seu sistema, né, para acessar seu banco lá, seja no aplicativo, seja na internet, na web, qual é o seu objetivo nesse sistema? É o quê? É consultar saldo, realizar transferência, realizar pagamentos e etc. Né? Você realmente tem uns objetivos bem específicos, bem diretos e com retornos bem claros para você como ator, tá? Beleza, fique com isso em mente, tá bom? São a representação dos processos da empresa que estão sendo automatizados. Então, você pode pensar, né? Quando o banco resolveu automatizar seu processo, né, ele estava preocupado em automatizar o quê? Né? Como é que o cliente vai consultar saldo, como é que vai ser aberta uma conta, como é que vai ser aplicado, vai ser feito investimento numa poupança, e assim sucessivamente. Então, as perguntas no qual os analistas devem procurar resposta para encontrar esses casos de uso, então aqui tem algumas sugestões de perguntas onde você pode se concentrar, né? Para encontrar eles, quais são as necessidades e objetivos de cada ator em relação ao sistema? Sistema bancário, o que é que o ator quer? O que é que o cliente quer no sistema bancário? O que é que o gerente bancário? Que informações o sistema deve produzir? Né? Deve retornar o saldo, né? Deve retornar que o pagamento foi realizado com sucesso, e assim sucessivamente. O sistema deve realizar alguma ação que ocorre regularmente no tempo, alguma verificação que é feita em relação ao saldo na conta, se ela está positiva ou negativa, e etc. Né? Então, assim, isso denota um caso de uso primário, os objetivos principais daquele sistema. Né? E aí você consegue perceber, né, como exemplo, o sistema bancário, os objetivos principais de quem acessa o sistema bancário são, basicamente, consultar saldo, realizar transferência, realizar pagamento, etc, etc. Mas, se você quer, aí isso representa os casos de uso primário, os reais objetivos do ator naquele sistema. Representam o processo automatizado da empresa, né, que pediu para desenvolver aquele sistema. Só que se você olhar por um lado, você tem que ver assim, por um lado lógico, não tem como eu, cliente de um banco, acessar o sistema, né, ver o saldo da minha conta, se eu não tiver uma conta, né, se eu não tiver um cadastro naquele banco. Então, se eu não estou cadastrado naquele banco, não tem como eu acessar aquele sistema. Consegue entender? Então, para que eu possa utilizar as funcionalidades principais daquele sistema, eu preciso de um determinado suporte. Né? Esse suporte é o que a gente trata como os casos de uso secundário. Né? Uma vez que a gente tem em mente que os primários são os reais objetivos, né, os principais objetivos dos atores daquele sistema, os secundários, né, eles não trazem benefícios diretos para os atores, mas são necessários para que o sistema funcione adequadamente. Né? Você não tem benefício nenhum por estar cadastrado em um banco. Não tem. Se você só está cadastrado lá, você não está acessando seu saldo, você não está fazendo nada, você está apenas cadastrado, não está tendo benefício nenhum. O que vai acontecer é que, para acessar aquele sistema, você precisa estar cadastrado. Então, você tem que ter esse background, você tem que ter esse suporte de estar cadastrado naquele sistema para poder acessar ele. E isso, né, essa questão de ter de cadastro, esses casos de uso mais voltado para manter, cadastrar, editar, consultar, isso eles fazem referência bastante clara a esses casos de uso que a gente chama de secundário. Então, por exemplo, né, casos de uso voltados para manutenção de cadastro e manutenção de usuários são grandes exemplos de casos de uso secundários, porque eles não são o real objetivo daquele sistema. Você não está criando um sistema apenas para cadastrar clientes. Você não está criando um sistema apenas para cadastrar produtos. Você está cadastrando esses clientes, cadastrando esses produtos, para que essas informações sejam utilizadas por um propósito maior. Então, a noção é essa. Então, manutenção de cadastro. Frequentemente, a necessidade de inclusão, exclusão, alteração e consulta de dados cadastrais, manutenção de usuários, permissões de usuários, configuração de perfis e etc. Isso são funcionalidades que dão suporte para algo maior.
Então, essas funcionalidades que dão suporte para algo maior é o que a gente chama de casos de uso secundários, né? Fique com isso em mente. Então, tem essa diferença, né? É uma diferença bem clara, acredito eu, bem lógica. E tem essa observação aqui importante, né? Que vale salientar. Um sistema de software não existe para cadastrar informações, apenas para cadastrar informações. Essas informações que são cadastradas, elas vão ser utilizadas em determinado momento para um propósito maior, né? Nem tampouco para gerenciar os seus usuários. O objetivo é produzir algo de valor para o ambiente no qual ele é implantado. Isso aqui define muito bem essa diferença, né? Do que é um caso de uso primário e do que é um caso de uso secundário. Tá certo? Diferençazinha bem clara aí até. Ok? Beleza. Né? E aí a gente passa agora para uma parte importante, né, que é identificar casos de uso. E aqui tem algumas observações bem importantes que eu quero falar para vocês. E nesse caso aqui, é realmente em relação a, tipo, você tem vários requisitos e como é que você vai identificando os casos de uso, as funcionalidades a partir daqueles requisitos. Né? Informações importantes que eu tenho que falar para vocês a partir de agora. Bem, pessoal, eu tinha falado que a gente ia começar a ver agora a parte da identificação dos casos de uso, mas eu fui informado aqui pela produção que o vídeo já está atingindo o tamanho que eu estou limitando essa questão do tempo dos vídeos. Então, na realidade, o que vai acontecer agora é que a gente vai fazer aquela pausa para o café, certo? E na próxima parte da videoaula, né, a segunda parte para concluir o assunto sobre especificação, a gente começa falando sobre a identificação dos casos de uso, né, a partir de requisitos, como é que isso daí é tratado, né, no processo de desenvolvimento. Tá bom? Então, a gente fica, nessa parte da videoaula a gente fica por aqui, você vai lá, toma seu café e volta para ver a segunda parte, complementando o que a gente tem para falar sobre especificação de casos de uso, tá bom? Até já, pessoal. Valeu!